bom dia a todas e todos. Acho que não tem ninguém mais lá fora ainda não, né? Para entrar. Bom, queria agradecer então, mais uma vez, por esse encontro, mais esse encontro da programação que a gente está organizando, que a Defensoria vem organizando, sobre o tema da saúde mental, hoje especificamente, né, mais aprofundamento, né, de forma mais aprofundada no tema, e agradecer a participação, então, a vinda de todos e todas vocês, e aí trazer um pouquinho, né, do porquê desse dia especial. Na verdade, ele é um dia especial para nós porque ele foi a união de dois projetos originariamente separados, mas que acabaram se conciliando, né? O que significa que são temas que despertam em vários lugares, inclusive numa mesma instituição, e isso é muito interessante, né? A saúde mental é um campo, nós sabemos, que vem ainda em processo de desenvolvimento, né? Então, existe ali um histórico de avanço, de progresso, de evolução, que em cada campo do conhecimento vem evoluindo de uma certa forma, né? Então, se é verdade, por um lado, que a gente tem no campo da saúde, até no campo da educação, um bom avanço nesse tema, ainda que não sem alguns substanciais desafios, é também verdade que nessa interface com o sistema de justiça, principalmente, esse tema ainda ele precisa avançar muito, né? A gente encontra muitos desafios, a gente encontra muitas dúvidas, a gente encontra ainda muitas dificuldades e muitas violações, muitas incorreções no trato desse tema, né? Então, a ideia é justamente trazer profissionais que lidam com o tema, que estudam o tema, que trabalham nessa área e que possam contribuir conosco, trazer subsídios para a gente conseguir, de alguma forma, refletir sobre esses desafios e, com isso, evoluir, né? A gente, na Defensoria Pública, vem lidando com esse tema nas várias áreas, né? Seja na própria saúde, no campo da saúde, e aí pensando nos modelos de políticas públicas hoje oferecidas em saúde mental, no nosso caso, especificamente em relação ao público infanto-juvenil, as crianças e adolescentes, e os desafios que existem nesse campo. Então, os modelos hoje de equipes de saúde mental na atenção básica, o trabalho feito pelos CAPs infanto-juvenis e também as instituições que fazem internação psiquiátrica, principalmente de adolescentes, mas alguns estabelecimentos que também fazem internação psiquiátrica de crianças. A educação é a mesma coisa, né? Como avançar na educação inclusiva, quais são os instrumentos de apoio hoje existentes, quais ainda não existem, quais são as lacunas que a gente precisa preencher, a questão da disciplina e da indisciplina, da transgressão, e como isso é visto no seio da educação, a partir de propostas não medicalizantes, no contexto da convivência familiar e comunitária também, né? Hoje a gente existe na assistência, no serviço social, na estrutura das secretarias do Ministério do Desenvolvimento Social, serviços de acolhimento institucional, a gente sabe, mas existem entidades que prestam esse serviço de acolhimento institucional para crianças com deficiência, o que não é um serviço tipificado. Mas, ao mesmo tempo, existe uma demanda que também não tem sido muito bem absorvida pelos serviços tipificados. Portanto, qual que é a maior dificuldade, né, de ou tipificar um serviço como esse, ou será que não é um serviço adequado? Será que a gente precisa trabalhar também numa perspectiva inclusiva nos outros serviços? Da mesma forma, na área infracional, nos adolescentes em conflito com a lei, como é vista a questão da saúde mental no contexto da prática de atos infracionais. Portanto, são várias as interfaces possíveis no campo da saúde mental, e por isso que ela desperta tanta curiosidade e tanta necessidade de aprimoramento e de conhecimento. Então, para isso, feita essa breve, não tão breve introdução, eu gostaria de chamar para compor a mesa e para explanar a vocês duas pessoas. Rapidamente antes, só um aviso: hoje a gente está com uma agenda um pouco apertada,
Então, eu vou pedir para que a gente seja bastante pontual, né? Para a gente tentar terminar hoje o evento agora na parte da manhã ao meio-dia e voltarmos, a gente vai ter ali 1 hora de almoço e a gente volta no mais tardar 1h da tarde para a gente iniciar a mesa da tarde. Tá legal? Então, eu gostaria de chamar aqui para compor a mesa a Lígia de Souza Viegas, que é psicóloga pelo Instituto de Psicologia da USP, mestre em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela USP, doutor em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela USP e atualmente professora da Faculdade de Educação da UFBA, da Universidade Federal da Bahia, e membro do Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade. E eu queria chamar também o Paulo César da Silva, que é assistente social pela Universidade de Santo Amaro, teve atuação técnica em programa de fortalecimento de vínculos familiares, Ação Família, em serviço de atendimento de medidas socioeducativas, SEDEC Interlagos, técnico em serviço de saúde mental infanto-juvenil, do CAPS-IJ Recriar, e participou da gestão e implantação de equipes do programa Acompanhante de Idosos. Atualmente, ele é responsável pela gestão do Serviço de Saúde Mental Libertária para Infância e Juventude, CAPS-IJ Piração, atua na gestão do Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil do Distrito da Saúde, Capela do Socorro, pela Associação Saúde da Família, e trabalha na lógica transdisciplinar de forma horizontalizada e na promoção e defesa do cuidado sem controle. Obrigado. Vamos começar pela Lígia? Pode ser, Lígia? 40 minutos de fala para cada um, tá bom? Eu vou... Gente, eu esqueci meu óculos. Mas eu acho que eu consigo enxergar. Então, se eu tiver dificuldade, aí eu vou me aproximar um pouco mais de lá. Aí, eu gosto de falar de pé também. Funciona aquele microfone? Então, pronto. Professora, né, gente? Pronto, melhor. Então, bom dia a todas e todos. Eu faço parte do Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade, e nós, na perspectiva, inspirados pela Bela Gil, estamos substituindo o bom dia por rebeldia. Então, rebeldia a todas e todos. Eu quero agradecer o convite para estar aqui, uma honra, né, estar aqui. Estava falando que eu fico um pouco um misto de tímida e um misto de honrada, porque a programação do evento todo é muito... preciosa, muito cuidadosa e atenta aos temas que eu acho que são temas que não dá mais para a gente não olhar para eles com cuidado e atenção. E poder fazer isso dentro desta casa, eu acho que é um passo muito grande, muito importante. Então, quero começar agradecendo o convite e parabenizando por toda a programação do evento. E aí eu falo do lugar de uma professora da Faculdade de Educação, sou psicóloga, transito pelo campo da saúde mental, mas o meu lugar mesmo de fala é dentro da educação, da psicologia da educação. Aí eu vou pedir para passar, não sei se vocês conseguem enxergar direito, talvez apagar só um pouquinho, para a gente ver esse pequeno vídeo, ele dura 2 minutos e depois eu vou prosseguir na minha fala. Tem que dar um cliquezinho em cima do videozinho, vai aparecer... Aí, tá vendo? Apareceu já o... Isso. Aqui. Escola e cadeia. Seriam antíteses ou não? Uma escola perto da cadeia mostra aos punidos como poderiam ter sido se fossem bons alunos. Mostra aos alunos o que pode acontecer se não forem bons cidadãos. Escola cheia, prisão vazia. Escola vazia, prisão cheia. Uma prisão cheia pode esvaziar essa escola de Planaltina. A prisão deveria ser uma escola para recuperar quem ofendeu a lei e os outros. A escola, em vez de ser uma prisão, deveria ser a libertação, como acaba de lembrar o novo ministro da Educação. A distância ou a vizinhança entre escola e prisão começa em casa, onde acontece a formação, com pais e mães fazendo o papel de professores e autoridades, ensinando, dando exemplo, corrigindo. Mas, no fundo, com 18, 16 anos ou menos anos de idade, ninguém pode transferir a responsabilidade
por sua formação para pais, professores e delegados. Cada um é dono do seu caráter e faz o seu destino naquilo que os teólogos chamam de livre-arbítrio. Mas o que está ao alcance do Estado, e é da responsabilidade do Estado, precisa de mais atenção e não de omissão. Escola e prisão não é uma boa vizinhança como essa que a reportagem mostra. Mas o ideal é mais escolas, melhores escolas, que ajudem a libertar da ignorância, das tentações do vício e do crime. Porque sempre que se avizinha a prisão, é porque já é tarde. Formar sempre é melhor que reformar. Ana Luísa, Rodrigo. Obrigado, viu, Alexandre? Pode passar, por favor. Esse é um discurso antigo que sempre se reedita, né? Então, esse lema, escolas cheias, cadeias vazias, que é o que o Alexandre Garcia está defendendo no dia, curiosamente, 1º de abril de 2015, né? É um discurso que já começou muito tempo antes, né? Um lema que foi feito e é preciso conhecer, como diz a música do Milton Nascimento, né? O que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir. Então, quando ele diz esse discurso em 2015, como se fosse uma solução mágica para os problemas que a gente vive, tanto no nosso sistema educacional, como nos adolescentes que cometem algum ato infracional, a gente precisa conhecer de onde vem essa ideia para poder melhor entendê-la, né? E aí eu quero pensar um pouquinho, então, esse lema com vocês. Escolas cheias, cadeias vazias. Pode passar, por favor, né? Aí eu vou fazer uma fala talvez um pouco cansativa, um pouco densa do ponto de vista teórico, mas é porque eu acho que a gente precisa estudar um pouquinho de história, né? E vou pegar o apoio nessa minha construção na professora Maria Helena Souza Pato, que foi uma psicóloga que me formou e a quem devo boa parte das coisas que penso. E ela tem um texto dela que se chama Teoremas e Cataplasmas no Brasil Monárquico. É um texto de 1996, é um texto já bastante antigo, portanto, né? Em que ela vai retomar um processo de construção do nosso país como república já na saída do Segundo Império, né? Deixa eu vir para cá um pouquinho. Então, nessa saída do Segundo Império, o momento em que a escravidão está sendo abolida, né? E ainda existe um clientelismo muito grande no nosso país, ela vai chamar a atenção que já havia, aliás, desde o contexto da escravidão, né? Uma política punitivista no nosso país. Então, a conduta punitivista como sendo a principal estratégia no tratamento daqueles que transgridem as normas, e os escravos, sem dúvida nenhuma, aqueles que fugiam mais ainda, eram transgressores em potencial, né? Então, ela vai chamar a nossa atenção nesse texto para o fato de que, no Brasil, a ideia de educação sempre foi secundária, porque a punição sempre esteve em primeiro lugar. Ela diz nesse texto, eu trago muitas citações literais, porque eu acho que ela fala melhor do que eu sobre isso, né? Que a sociedade era rígida, a mobilidade social controlada pelas classes dominantes, o aparato repressivo crescia e funcionava a pleno vapor, e a força bruta encarregava-se de pôr a casa em ordem quando a gratidão e o respeito aos superiores não dava conta de remeter os subalternos ao devido lugar, tanto no espaço público quanto na esfera familiar. Então, desde sempre, a regra foi punição, né? A ideia de que a gente vai formar e educar, ela sempre foi secundária, porque a punição sempre foi a primeira estratégia. Pode passar, por favor. E aí ela cita nesse texto um documento histórico produzido por um médico, que é o Dr. Imbert, de 1839, né? Então, ainda a escravidão, ainda o Segundo Império, né? E, nesse texto, ele vai pensar um pouco como é que deve se cuidar da saúde do negro no Brasil, né? O documento se chama Manual do Fazendeiro, ou Tratado Doméstico sobre as Enfermidades dos Negros. E, quando a gente lê esse documento, a preocupação não é com a saúde do negro em si. A preocupação é com um negro forte para produzir e trabalhar na lavoura, né? Então, eu trago aqui algumas citações dele, está bem fraquinha, mas eu acho que eu consigo ler, né? São citações do próprio documento de 1839. Oba, obrigada. Né? Ele diz aqui, a atenção ao corpo escravizado não visava discipliná-lo, mas preservar o patrimônio da oligarquia local.
sobretudo após a extinção do tráfico negreiro, quando o preço dos escravos aumentou e o cuidado com sua saúde parecia representar lucro ao seu dono. Então, quanto mais saudável for o meu escravo, tanto mais lucro eu tenho. Quanto mais saudável for a minha escrava que parir um filho, esse filho dela é lucro para mim. Então, eu preciso garantir a saúde desse menino negro que nasceu para que eu possa vendê-lo depois e lucrar com a saúde dele, né? E aí ela diz, uma medicina que falava francês e portava altas pretensões científicas civilizatórias, na verdade, convivia sem constrangimento com a insalubridade das cidades, com os maus tratos às crianças e, o que é mais impressionante, com a escravidão e a tortura dos trabalhadores. Então, assim nasce a medicina no nosso país e assim nasce o cuidado com o negro no nosso país. Pode passar, por favor. E aí eu trago como um intervalo nesse texto da Pato, que eu volto a ele depois, um dos livros que mais me marcou a formação, que é de um paleontólogo de Harvard, que chama Stephen Jay Gould, e o nome do livro dele é A Falsa Medida do Homem, e nesse livro ele vai contar a história do pensamento que supõe que comportamento e aprendizagem é algo que se inscreve no nosso cérebro. Então, se tem alguém que não está aprendendo direito na escola, tem alguém que não está se comportando na escola, deve ser um problema orgânico, é um problema no cérebro e a gente vai precisar corrigir esse cérebro para que essa criança, esse adolescente possam aprender e a se comportar conforme as regras que foram estabelecidas socialmente. E ao remontar essa história, que vai chegar na neurociência hoje, o nascimento da neurociência, o Stephen Jay Gould vai nos apontar que ela é uma história marcada pelo racismo, né? Então, a craniometria, por exemplo, que nasce antes de Darwin e, portanto, ela tinha aí uma perspectiva criacionista, ela era racista por princípio. Negros são menos inteligentes do que brancos, são menos capazes do que brancos, se comportam pior do que brancos, têm uma tendência à criminalidade, e isso é determinado organicamente. Medindo o cérebro, a gente vai conseguir alcançar essa desigualdade de competência que seria supostamente determinada do ponto de vista biológico, né? Então, era um criacionismo racista que supunha a poligenia. Então, ele era criacionista, né? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas criou alguns mais à sua imagem e semelhança do que outros, né? Então, era uma poligenia, e isso a gente vai encontrar alguns autores como Agassiz, como Morton e como Cartwright. Este último, voltarei a ele mais adiante, né? Um psiquiatra norte-americano que criou um transtorno psiquiátrico para o negro escravizado que fugia. Ele dizia que esse negro escravizado fugia porque sofria de drapetomania, não era desejo de liberdade, né? Era um transtorno psiquiátrico, drapetomania, que precisava de tratamento, e o que ele propunha como tratamento era cortar os dedos dos pés, porque era uma terminação nervosa que fazia essa vontade de sair correndo por aí, né? Não era a opressão que fazia o negro querer fugir, era um transtorno psiquiátrico. Acho que a gente consegue imaginar a cor deste psiquiatra, né? E depois de Darwin, obviamente, né, quando Darwin vem e coloca a ideia do criacionismo em xeque, ela está voltando com tudo agora, né? Escola Sem Partido está aí para evitar que a gente converse sobre a questão da evolução da espécie, né? Quando vem o Darwin e diz a evolução da espécie, derruba o criacionismo como explicação sobre o ser humano, a teoria permanece a mesma, mas agora ela tem uma outra cara. Então, ao invés de dizer Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, vai dizer existe uma desigualdade mesmo do ponto de vista evolutivo, né? E agora a gente vai cair num racismo que é o racismo evolucionista, e aí tem o Galton, o Broca e o próprio Lombroso, que imagino que vocês conheçam e tenham minimamente estudado alguma coisa sobre ele, né? E aí, toda essa estrutura de criacionismo, de craniometria, vai sendo substituída ao longo da história da psicologia por outros instrumentos de medição, né? Inicialmente, os testes de inteligência, de avaliação genética da estrutura cerebral, e hoje, exames extremamente avançados e sedutores no campo das neurociências. Pode passar, por favor. E aí a gente vai precisar pensar, então, um pouquinho na nossa herança lombrosiana, na forma de pensar comportamentos e comportamentos transgressores. E aí eu fui lá no próprio Lombroso, né?
Um texto dele de 1887, por exemplo, que vai afirmar que somos comandados por leis silenciosas que nunca deixaram de atuar e que regem a sociedade com mais autoridade que as leis inscritas em nossos códigos. O crime parece ser um fenômeno natural. Então, Lombroso propunha toda uma lista de características, de traços físicos que seriam indicativos de que aquela pessoa teria uma tendência à criminalidade. E esses traços que ele apresentava como traços típicos do criminoso eram, obviamente, traços marcados pelo seu racismo, né? Um pouco depois, em 1911, o mesmo Lombroso vai afirmar que o exame antropológico que aponta o tipo criminoso, o desenvolvimento do corpo, a falta de simetria, o pequeno tamanho da cabeça e o tamanho exagerado do rosto, explica as falhas escolares e disciplinares das crianças, que apresentam esses traços e permite orientá-las para carreiras mais adequadas ao seu temperamento. Então, está bem claro aqui o que ele está colocando, que é, para certos perfis sociais, uma determinada educação, para outros perfis sociais, outro tipo de educação, que é de controle, porque eles são criminosos do ponto de vista orgânico. Olha o tamanho da cabeça, olha o tamanho do rosto. Só pode ser um criminoso. Pode passar, por favor. Volto para o Escolas Cheias. Não, agora eu vou para um outro texto da Pato, desculpa, né, que é um outro texto dela que é muito importante ser lido, vocês encontram na internet, que se chama, aí sim, Escolas Cheias, Cadeias Vazias. Nota sobre as raízes ideológicas do pensamento educacional brasileiro. Então, ela vai voltar para esse lema quando ele surgiu, que era onde eu queria começar com vocês, mas precisei dar esses passinhos para trás, né? Então, esse texto ela já não está mais lá no Segundo Império, ela já está fazendo a passagem para a Primeira República, né? E uma elite nessa Primeira República extremamente preocupada com a abolição da escravidão, né? O que a gente vai fazer com esses pretos espalhados e soltos por aí, né? E a crescente urbanização do país, que estava sendo movimentada por movimentos migratórios tanto internos quanto externos. Então, é com esta preocupação que Rui Barbosa vai, em 1882, trazer um texto com algumas preocupações em relação ao que a gente vai fazer agora, que eles não são mais escravos cativos, que eles são homens, mulheres, crianças, jovens livres, né? E aí ele vai dizer o seguinte, aqui é uma frase literal do documento dele. Como fazer face à crescente criminalidade urbana? O que fazer com os degradados que vão surgir da senzala para a liberdade? Como conservar-lhes a força de trabalho que a emancipação poderá esmorecer? Então, essa é a preocupação. Vamos escolarizá-los, porque a gente aposta que a educação é uma forma de inclusão social? Não, porque a gente precisa mantê-los no cativeiro. Como o cativeiro agora não é mais a senzala, como mantê-los cativos e obedientes, já que eles, como o racismo lombrosiano já nos orientava, né, eles são biologicamente tendentes à criminalidade. Então, pode passar. O objetivo da escola, portanto, passa a ser esse, diminuir a criminalidade. A gente ainda não está falando de educação universal, tá? Porque a gente só vai começar a pensar em educação universal no Brasil nos anos 80, né? 1980. Então, 100 anos antes da preocupação com a educação universal, mas ele já está ali. A gente precisa educar para diminuir a criminalidade. Essa é a tônica da preocupação de Rui Barbosa, né? E esse vai ser um coro entoado, sobretudo, por aqueles que temiam ataques à propriedade privada, né? Para garantir a propriedade privada, precisamos educar, né? E as duas estratégias que o Rui Barbosa vai propor nesse documento dele são estratégias que ele diz que devem ser concomitantes, uma delas que tem caráter policialesco e a outra que eu ponho entre aspas um caráter educacional, né? Para esse caráter policialesco, vamos reforçar o aparato repressivo. Para quê? Diz ele, para inibir atos populares de rebeldia e protesto. Nada parecido com o que a gente está vivendo hoje, né? Que são, desde então, criminalizados e patologizados. Se alguém cometer algum ato infracional,
ou ele é criminoso ou ele é doente mental. A gente vai precisar ou colocar na prisão ou colocar no manicômio. Precisamos ter esse aparato repressivo, né? E a escola, por outro lado, iria prevenir a criminalidade pela difusão de ideias de que o sucesso individual decorre do esforço pessoal pelo trabalho. Então, se você quer ter uma propriedade, não invada a propriedade do outro. Trabalhe, ganhe dinheiro e compre sua própria propriedade. Então, o que está no foco é o direito à propriedade privada como um grande valor inquestionável. Para garantir esse direito, sem mexer nele, vamos reprimir todo ato de protesto e de rebelião e vamos ensinar na escola que precisamos nos esforçar para merecer ocupar melhores postos numa sociedade supostamente aberta a todos, né? Então, a meritocracia aparece nesse documento do Rui Barbosa como uma estratégia de controle social. Se esforce, se cale, sente, estude. Não sei se vocês já viram um outdoor uma vez que colocaram, que assim, eu estudava 15 horas por dia, quase não comia, quase não dormia e passei no vestibular, né? Então, assim, esse é o modelo de vida que querem nos vender, né? Fique 15 horas por dia, se alimente mal, não tenha convivência com as pessoas, não saia, não se divirta e, quem sabe, você consegue uma vaga num curso disputado numa universidade pública, né? Então, o que a Maria Helena Souza Pato vai nos mostrar nesse texto é que a ideia do Rui Barbosa é evitar a revolução, favorecendo a evolução, arredar as catástrofes, aliás, essa é a frase dele mesmo, né? Promovendo as reformas, acautelar a sociedade contra as subversões, apoiando mudanças graduais. Né? Então, esse passa a ser o papel da escola, é acalmar os ânimos e fazer com que os alunos acreditem que, se eles se esforçarem, eles conseguirão ser donos de uma rede de televisão, por exemplo, como um camelô já conseguiu. Pode passar, por favor. E aí a nossa tragédia farsesca se atualiza, né? Então, a Maria Helena Souza Pato, aqui é uma citação dela que eu vou ler para vocês, né? Desse texto, Escolas Cheias, Cadeias Vazias, ela vai dizer: fala-se o tempo todo em investir em educação, mas o que se vê é o aumento da presença da polícia, da matança indiscriminada de pobres a céu aberto e a pressão social por medidas rápidas no âmbito jurídico-policial. O que significa que não se pode entender o descaso pela escola como aparelho ideológico se não se levar em conta a presença do aparato repressivo quando se trata de conter a revolta dos segmentos de classe mais expropriados de seus direitos como cidadãos. A gente só vai entender o abandono da escola quando a gente, acompanhado a isso, olhar o crescimento da força repressiva no estado em que a gente está vivendo, né? E aí que as reformas e projetos educacionais no Brasil vão ter a crença, que é supostamente neutra e científica, né, de que os problemas educacionais brasileiros são decorrência do quê? De características do alunado pobre, visto como ignorante, visto como incapaz, visto como propenso à criminalidade, seja por determinação biológica, seja por falhas morais advindas dos lares que a gente vai supor que são desajustados. Pode passar, por favor. E aí a gente alcança o momento atual com o que a Maria Helena Pato vai chamar de tímidas rupturas e gigantescas repetições, né? No contexto atual, ela vai dizer: mais de 100 anos depois do que o Rui Barbosa escreveu, a continuidade desses mitos sobre o povo e sobre a função social da escola é prova impressionante da força do preconceito que resiste ao conhecimento alcançado a respeito da complexidade dos determinantes do crime e da própria criminalidade. Da própria criminalização das condutas de pobres e negros como prática de natureza política, na atual conjuntura de desemprego e de permanência da barbárie, que sempre marcou a relação de classe no país, está aberta a porta à destituição da escola como instituição de ensino e à transformação dela em lugar de detenção maquiada dos filhos dos pobres e de violência sem precedentes. Então,
Então, se a gente vai olhar a maneira como as nossas escolas, de maneira dominante, não todas, né, mas as nossas escolas de maneira dominante funcionam, é a contenção dos corpos dos alunos, e não a formação intelectual para que eles possam se posicionar politicamente na sociedade em que a gente está vivendo. Pode passar, por favor. Articulando isso com o mapa da violência no Brasil, hoje de manhã eu vi que saiu de 2018, então o que eu estou apresentando para vocês está desatualizado, né? A cada 11 minutos, uma mulher cisgênera é estuprada no nosso país. A cada 7 minutos, há casos de registro de violência doméstica. E entre os agressores, domina aqueles que a gente entende como pessoas de bem. São os homens com quem elas tinham uma relação de afeto. Crianças e adolescentes sofrem violência do mesmo perfil agressor. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado. O extermínio de indígenas segue em marcha no nosso país. A cada 28 horas, uma pessoa homossexual é eliminada. E somos o país que mais mata trans e travestis no mundo, ao mesmo tempo em que somos o maior consumidor de conteúdo pornográfico envolvendo essas identidades. Então, é esse país que está dizendo, precisamos conter os corpos destas crianças. É o homem branco dizendo que é preciso conter os corpos destas crianças, sendo que é este homem branco que tem sido o grande perfil agressor. Pode passar, por favor. Vamos entrar na educação, então, né? Saímos do mapa da violência, vamos para o nosso mapa educacional. Nós vamos encontrar, no ano de 2013, que apenas 40% dos alunos do 5º ano tinham conhecimento adequado em português. E apenas 35% dos alunos tinham conhecimento adequado em matemática. No 9º ano, esse número despenca para 23% no caso de português e 11% no caso de matemática. Então, a gente está numa escola que não está conseguindo ensinar português e matemática para seus alunos. A gigantesca maioria se forma sem ter domínio da linguagem escrita e da linguagem matemática, né? E aí eu quero pensar com vocês que, se o fracasso escolar ele é generalizado, e esses dados não nos deixam nos enganar em relação a isso, né? Ele é, ao mesmo tempo, um fracasso que atinge um perfil bem determinado, né? E que vai guardar herança com a nossa história que eu comecei contando aqui, né? Ele é um fracasso escolar que atinge negros, pobres, moradores de periferia e mais meninos do que meninas, e mais pessoas dissidentes de gênero e de sexualidade do que pessoas heteronormativas, né? Quem ajuda a pensar na relação entre todos esses elementos, gênero, raça, classe, território, sexualidade, são as feministas negras, né, que vão trazer a discussão de um termo que eu acho que a gente precisa estudar mais sobre ele, que é a interseccionalidade. As opressões são entrelaçadas e a gente só vai conseguir enfrentá-las se a gente também entrelaçar as lutas contra essas opressões, né? Então, o fracasso escolar atinge mais alunos negros, pretos e pardos do que brancos. Ele atinge mais alunos em condição de pobreza e pobreza extrema do que alunos com condição socioeconômica. Ele atinge mais meninos do que meninas e, sobretudo, as queixas de comportamento, né? E há um constrangimento e expulsão das escolas quando é o público LGBT. E ele também atinge principalmente alunos de periferia dos centros urbanos, além de indígenas, quilombolas e pertencentes à zona rural. Então, quando a gente faz a análise detalhada do fracasso escolar, gênero, raça, classe, território são elementos que atravessam essa dificuldade que as crianças acabam enfrentando e adolescentes no processo de escolarização. Pode passar, por favor. Então, o perfil do fracasso escolar, quando a gente vai fazer uma análise nos serviços de saúde mental, é o mesmo. A criança que não está conseguindo aprender na escola é a mesma criança que está sendo encaminhada para atendimento nos serviços de saúde mental. Eu fui orientadora de uma pesquisa de mestrado que fez esse mapa lá em Salvador, mas ela analisou também
vários outros estados brasileiros, como era o perfil da criança atendida nos serviços de saúde mental. O nome da pesquisa eu não coloquei aqui, peço desculpa para vocês, mas posso mandar depois. Meu orientando, Clécio Freire, defendeu no ano de 2017. E ele, quando ele faz a análise de 284 prontuários de adolescentes e crianças atendidos num CAPSI de Salvador, de novembro de 2015 a janeiro de 2016, ele vai encontrar que domina no perfil da criança atendida nos CAPs o fato de que tem mais meninos com uma idade média de 10 anos de idade, então, no processo de escolarização, né? Estancados no ensino fundamental 1, pobres ou em condição de pobreza extrema, com uma queixa escolar que leva eles para lá, ou demanda espontânea da família, mas a queixa escolar com uma grande encaminhadora de crianças para o serviço de saúde mental, e ele vai ver que o encaminhamento aumenta ano após ano. Então, tem lá um gráfico que ele faz que cada ano tem mais crianças sendo encaminhadas para o serviço de saúde mental. Pode passar, por favor. E aí, quando a gente vai analisar, que ele fez essa análise na pesquisa também, no chão do serviço, né? Quais são os desafios que estão sendo enfrentados, lá em Salvador ele vai trazer esses elementos. Não sei se são os mesmos que aqui, mas a gente está aqui para conversar, né? Primeiro, que as crianças chegam da escola com um pseudodiagnóstico já pronto. E a expectativa da escola é que se confirme esse diagnóstico e se medique essa criança, né? Depois, ele vai ver também um processo que a gente está chamando de medicalização da pobreza, né? Na qual algumas famílias em condição de pobreza e pobreza extrema têm sido convidadas a dar um diagnóstico para o seu filho, porque esse diagnóstico vai ser a porta de acesso a alguns direitos. Então, a gente está brincando um pouco com a ideia de que é um diagnóstico por um direito, né? Do tipo, meu filho não consegue ficar sentado mais de 15 minutos, então, professora, dê mais tempo para ele, cobre menos, ponha ele numa sala com menos alunos. Agora eu posso pegar o transporte. Isso aparece muito em situações de família em extrema pobreza, né? O diagnóstico do meu filho garante direito de ir e vir, porque o transporte público é caro e eu não tenho como pagar. Então, quando ele tiver o diagnóstico, eu apresento e aí ele tem o passe livre, né? Só que essa troca de um diagnóstico por um direito produz efeitos perversos lá na frente. E a gente precisa ficar atento a esse convite que nos é feito, né? Além disso, ele vai ver uma grande precarização do equipamento e da rede, que vai estimulando, não porque os profissionais sejam perversos, mas porque não há condições de trabalho, vai estimulando uma lógica ambulatorial e medicalizante nos serviços de saúde mental, né? A escola aparece como uma instituição naturalizada, sempre foi assim, sempre vai ser assim, não tem muito o que fazer, ele precisa se ajustar a ela, ele não se ajusta, né? Mas, apesar de todos esses desafios, ele vai ver a potência e a tentativa de criação desses profissionais, apesar de todas as adversidades que eles enfrentam na construção do trabalho. Pode passar, por favor. E aí, pronto, né? Então, eu pensei com vocês, perfil da criança que fracassa na escola. É o mesmo perfil da criança que vai parar na saúde. Eu tenho mania de falar criança, gente, coisa de psicóloga escolar, né? Estou falando de adolescente também, tá? Vocês já estendem. É o mesmo perfil do que vai parar na saúde mental, né? E aí, o que a gente vai ver? Que esse perfil do fracasso escolar e dos usuários de saúde mental é o mesmo perfil dos adolescentes internos cumprindo medida socioeducativa no nosso país. Ou seja, tem uma parcela da população que tem raça, que tem classe, que tem gênero, que tem sexualidade, que habita um certo território da cidade, que ela não é bem-vinda na escola, que ela é tratada como louca e ela é tratada como criminosa, e isso desde Rui Barbosa, né? Pelo menos, né? Então, o que a gente vai ver? Que o perfil dos internos, lá em Salvador também fiz uma pesquisa, fui orientadora de uma pesquisa, do Paulo Cardoso, defendeu esse ano, né? Dentro de uma unidade de medida socioeducativa, o perfil dos internos, dentro da instituição que ele acompanhou, a partir de 94 relatórios de 24 adolescentes, vai apontar exatamente o mesmo perfil, né? É uma criança que vem de uma família pobre, a renda de todos eles, todos, absolutamente todos, é inferior a 3 salários mínimos, com a forte presença dos programas de distribuição de renda, sobretudo o programa Bolsa Família. Então, adolescente rico na Bahia não comete ato infracional, certo? Porque se só tem pobre lá, é porque é só pobre que comete ato infracional, não é mesmo? Né?
Eles têm uma baixíssima escolaridade, são muito mal escolarizados, já têm alguma experiência no mundo do trabalho, então reforça aí que são pobres, né? Porque não devia estar trabalhando. O vínculo familiar predominantemente só com as mães, o que muitas vezes é lido pelas profissionais como vulnerabilidade social, a gente precisa pensar nessa ideia de vulnerabilidade social, né? E muitos deles vindo do interior do estado. Então, eles ficam isolados do convívio da própria família que segue morando no interior. Pode passar, por favor. E aí, os desafios no chão da instituição de medida socioeducativa que o meu orientando Paulo acompanhou, né? Eu só vou ler para vocês, porque esse aqui é uma arte do Frechette, é mais uma, né? O Frechette maravilhoso. Conheçam, Alex Frechette, ele é maravilhoso. E ele fez, lá no Rio de Janeiro, o Diário de Iluminuras Medievais, e esse aqui é uma iluminura medieval de 2015. Ele coloca aqui uma barricada, não sei se vocês conseguem ver, né? E aí vai colocar, eu não estou conseguindo ler esse, está dificinho, porque está bem ruinzinha a leitura, mas ele vai colocar um pouco a questão da militarização como estratégia para diminuir a criminalidade no Rio de Janeiro, né? Então, ele brinca um pouco com essa ideia de iluminuras medievais. Lá no Face dele, se vocês entrarem no Diário de Iluminuras Medievais, vocês vão ver vários incríveis que ele fez, né? Como não estava dando para ver a imagem direito, daí eu fiz esse parêntese aqui com vocês. Então, o que ele vai ver, né, como desafios das profissionais lá no chão do serviço de medida socioeducativa que ele acompanhou? Uma dificuldade muito grande de ter a presença da família, porque a unidade fica na capital e eles moram no interior. Então, a criança perde o convívio familiar, né? Uma baixa expectativa em relação aos internos por parte da equipe técnica institucional, então não acredita muito que alguma coisa bacana possa acontecer. A precariedade da formação inicial e em serviço dos profissionais para atuar com esse público e uma resistência na efetivação do ECA e do SINASE. São elementos que ele vai apontar na pesquisa dele. Pode passar, por favor. Um outro comum que a gente vai encontrar, então, nas instituições de educação, de saúde mental e de internação para adolescentes em conflito com a lei, vai ser o alto índice do uso de medicamento psiquiátrico para contenção química desses meninos, geralmente meninos, né? Então, no Brasil, o consumo de psicofármaco em larga escala não é analisado no contexto do uso e abuso de drogas, o que poderia, por exemplo, produzir campanhas para desestimular o seu uso, como é o caso das drogas ilícitas e também, no caso das drogas como álcool e tabaco, né? Campanha desestimulando o uso. O que a gente vai viver, na verdade, é o contrário, né? De um lado, uma severa política antidrogas que convive, ao mesmo tempo, com o doping legal para controle da dissidência, né? Então, não pode usar drogas, mas já tomou sua Ritalina hoje? Pode passar, por favor. A saúde mental no atendimento a adolescentes privados de liberdade é o nome de um documento que foi publicado pela Fiocruz, que são 2 documentos, um de 2008 e outro de 2017. Eles vão fazer uma análise detalhada dos serviços de saúde mental oferecidos para adolescentes em privação de liberdade, né? E o que eles vão apontar nesse estudo, né, o Nilson Costa e o Paulo Roberto Silva, vão apontar nesse estudo, né, é que a taxa de diagnósticos psiquiátricos e prescrições de medicamento tem aumentado nos últimos anos, né, e que a propensão é enfrentar o comportamento violento e a dependência química com o uso de psicofármacos, né? Então, o menino chega lá e diz: eu sou dependente químico. Toma um medicamento que também produz dependência química, né? Para controlar ele. O menino tem um gesto de agressividade, traduz a agressividade como um transtorno psiquiátrico. A agressividade não é um transtorno psiquiátrico, a agressividade é um sintoma que inclusive, vivido por pessoas com e sem transtorno psiquiátrico. Isso eles deixam muito claro nesse texto, mas o menino está agressivo, dá um medicamento para controlar o comportamento dele. E uma forte presença da contenção e do isolamento como procedimentos de saúde mental. O que a gente vai fazer no campo da saúde mental? Contém
e isola como estratégia de saúde mental. E isso apontando, portanto, um padrão repressivo de maneira dominante no nosso país. Pode passar, por favor. Então, a privação da liberdade e a medicação psiquiátrica, né, são elementos que a gente vai precisar analisar com mais atenção. E o que eles vão continuar afirmando nesses mesmos documentos, né, é que os adolescentes são medicados de modo extensivo e cumulativo, com antipsicóticos, com ansiolíticos, com antidepressivos e com anticonvulsivantes, não havendo diferença entre esses medicamentos. Eles são administrados com uma porcentagem parecida, né? A equipe multiprofissional não interfere na alta medicação. Então, havia uma suposição de que, se a equipe é uma equipe médica, vai dar o medicamento, mas que se entra um assistente social, um psicólogo, um educador, um socioeducador, que isso poderia diminuir no índice de medicamentos, mas o estudo vai revelar que é muito modesta essa diminuição em algumas unidades, mas que o que domina no nosso país é que mesmo uma equipe multiprofissional, o médico está no topo e a medicação acaba sendo indicada, inclusive, por diretores de escola, por psicólogos, por assistentes sociais, né? Apesar de não haver farmacêuticos assim, na verdade, há farmacêuticos em pouquíssimas unidades e um dos elementos considerados essenciais para a administração de medicamento é a presença do farmacêutico, né? Então, há múltiplas prescrições para um mesmo adolescente de medicamentos que podem, inclusive, produzir reações adversas ou interações complicadas, mas isso nem sempre é analisado, e a contenção química como um elemento importante de ser pensado. Só para vocês terem uma ideia, em uma das unidades, 80% dos adolescentes estavam usando antidepressivo, eu não estou dizendo medicamento psiquiátrico, né? Isso lá no Rio Grande do Sul. 80% dos adolescentes naquela unidade estavam sendo medicados com antidepressivo, tá? O Rio Grande do Sul, o país que desponta como o que mais faz o uso de medicamentos, e Minas Gerais como um estado que menos usa medicamentos. No segundo documento, eles vão fazer a comparação dos dois estados. E isso eles vão colocar nesse documento, né, que contradiz a orientação da própria Organização das Nações Unidas, que vai dizer que existe um risco do uso de psicotrópicos para controlar o comportamento e que o objetivo desse uso desses medicamentos seria produzir submissão, dependência, vulnerabilidade diante de possível violência física ou violência sexual dentro das unidades de internação. Pode passar, por favor. Aí a gente vai ter que pensar nessa elevada escala de farmaceuticalização da vida. É mais do que medicalização, né? É o uso de medicamento, né? Porque a medicalização é mais ampla do que só a questão do medicamento. Depois, se der tempo, eu entro nisso, que eu acho que eu já devo estar chegando no meu final, né? Mas a gente vai fazer essa análise, então, de que tem uma elevada farmaceuticalização da vida no contexto de trabalho de agentes socioeducativos, que é um contexto de trabalho bastante difícil, né? Então, o que o documento vai apontar? Que os profissionais são em número insuficiente, estão sobrecarregados, num ambiente insalubre, sem alternativas pedagógicas, com superlotação. Isso são elementos que vão somando no vamos medicar e pronto, né? E uma cultura médica de que vai propor, e isso são documentos internacionais que mostram também, que para a privação de liberdade, psicoativo funciona, porque se o objetivo é conter, vamos contê-los quimicamente, né? A expectativa de parte da equipe é que o adolescente seja medicado e até mesmo sedado, e cabe avaliar, eles vão dizer nesse documento, encerrar esse documento dizendo, né, se existe nas unidades socioeducativas um padrão de medicalização em alta escala. Pode passar, por favor. Em síntese, portanto, né, o que a gente vai ver é que o destino de muitos jovens negros e de periferia no Brasil segue desde o Império na mesma toada, né? A gente propõe o extermínio físico e a gente ainda vive, eu sei que o encontro anterior pautou isso, uma verdadeira política de genocídio no nosso país, né?
E a gente vai precisar olhar para isso. Para que aqueles que sobrevivem ao extermínio físico, aí vai ser a tentativa de extermínio subjetivo, por um sistema educacional que é silenciador, por um sistema de saúde mental que é silenciador e por um sistema jurídico penal que é repressivo. E aos que não se sujeitarem ao extermínio subjetivo, vem a tentativa de controle pela via da contenção física e da contenção química. Pode passar, por favor. Aí eu pergunto para vocês, esse aqui é o desenho do Frechette que eu tinha falado, maravilhoso, né? Existirmos, a que será que se destina? E, na minha forma de entender, se destina à resistência. Pode passar. E aí eu vou brincar aqui com vocês com Saramago, que no ensaio sobre a cegueira começa dizendo: se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. E eu sempre interpretei essa frase entendendo que esse repara tem duplo sentido, né? É olha direitinho e faz as reparações necessárias. Reparem. Falei do Cartwright para vocês, olha aqui ele, né? O psiquiatra americano que em 1851 observou escravos negros que fugiam e viu nisso uma doença, drapetomania, ou doença que causa a fuga dos negros. Essa é uma forma de interpretar, que guarda raízes com visão de mundo. Existem outras formas de interpretar. E aí apresento para vocês o Fanon, não sei se vocês já ouviram falar, psiquiatra africano, né, que 100 anos depois, 1950, 1960, analisou de forma crítica as consequências psicológicas da colonização, tanto para o colonizador quanto para o colonizado. E o Fanon vai dizer, essa psiquiatria do colonizador não me ajuda a entender a dor do colonizado, porque o colonizador jamais vai olhar para o colonizado entendendo o seu sofrimento sem sair do lugar de colonizador, e a gente vai precisar sair desse lugar. Então, o Fanon vai publicar um livro que se chama Os Condenados da Terra. Tem um outro dele também, que é o Peles Negras, Máscaras Brancas. São 2 livros que eu recomendo a leitura, mas nos Condenados da Terra ele vai reinventar a interpretação psiquiátrica para o sofrimento dos negros que ele atendia no país colonizado, com a psiquiatria do colonizador que ele aprendeu. E ele diz, essa psiquiatria não dá conta, não. A gente precisa reinterpretar, afinando com a dor do colonizado, porque na hora que a gente afinar com a dor do colonizado, a gente vai conseguir superar uma estratégia colonizadora de controle desse sofrimento. Não é para controlar o sofrimento, é para ouvir, entender e reparar. Pode passar. Aí eu termino, né, a minha fala dizendo que nós não devemos, como diz a Pato, acho essa frase dela potente, né, somar com a prosa repulsiva do mundo. E para que não somemos com a prosa repulsiva do mundo, estamos lutando no Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade para enfrentar os processos de medicalização que acontecem em vários territórios, mas com um perfil social bem determinado. Tem aqui o nosso site, o nosso Face, nosso canal do YouTube, e eu concluo com frases que a gente tem usado muito no fórum, que é: só a luta coletiva mudará as nossas vidas. Coragem, amor, coragem. Obrigada.